Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para gravar mais um devocional, uma leitura, meditação diária da Palavra do Senhor. Nós estamos em 2 Reis, capítulo 11, e hoje nós vamos ver aqui o rei de Joás foge da mãe de Acasias. Nós vamos ver aqui a Atalaia, filha de Acabe, ela se casa com Jeroão, rei de Judá, e ela acaba ali tomando, o trono ali de Israel ali, usurpando o trono. E depois a gente vai saber que aqui Acasias, ele tem aqui um descendente dele que ainda é jovem, então eles se escondem, esse descendente de Acasias, para não ser ali propriamente o herdeiro do trono. Mas com o tempo essa inverdade, essa mentira acaba sendo descoberta e ele acaba tendo ajuda para se tornar aí rei em Israel e assumir o seu trono. Vamos entender um pouco mais essa palavra, ver o que Deus fala conosco em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Atalaia usurpa o trono de Judá. Vendo Atalaia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo Atalaia reinava sobre a terra. Só abrindo um parênteses aqui, é interessante, Porque Deus, quando tem um plano na vida de uma pessoa, mesmo que seja bebê ali, a criança já enfrenta ali situações e circunstâncias desde muito jovem. A gente vê como Moisés, tão pequenininho ali, um bebê colocado num cestinho, e Deus guardou a vida dele, assim como Deus guardou a vida dessa criança. E o próprio Jesus, foi perseguido ali, o rei, quando ficou sabendo que aqueles magos estavam indo adorar o novo rei, e ali ele já ficou querendo saber, e Jesus, um bebê, foi guardado e foi honrado ali naquela estrebaria, por aqueles pastores e aqueles magos. Então, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, como dizem, desde o ventre eu te chamei. Então, se Deus tem um propósito na minha e na sua vida, eu creio que desde o ventre da nossa mãe ali, Ele já estava nos guardando, já estava preparando o caminho. E olha que interessante o que acontece aqui com esse menino, No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda, e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e juramentou-os. Fez eles jurar, fez eles abraçar aquela causa ali, na casa do Senhor. E lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem, dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei, e a outra 1/3 parte estará ao portão sul, e a outra 1/3 parte ao portão detrás da guarda. Assim fareis a guarda e defesa desta casa. Os 2 grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitães de 100, segundo tudo quanto lhes ordenara,
e o sacerdote Joiada. Tomaram cada um seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou os capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, e até o altar, e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho, o livro da lei, né? Eles o constituíram rei, e o ungiram, e bateram palmas e gritavam: Viva o rei! Ouvindo Atalia, o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei-a sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o a espada, porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Versículo 17. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guardas sobre a casa do Senhor, tomou os capitães dos cários e os da guarda, e todo o povo da terra, e todos estes conduziram na casa do Senhor o rei. E pelo caminho da porta dos da guarda vieram à casa real, e Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia, a espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando fizeram rei. É interessante esse contexto, que essa Atalia, gente, ela usurpa o trono, né? E ali na maior cara de pau, quando ela vê ali que aquele rei é levantado ali, ela sabia que ele tinha todo o direito de ser rei, né? Tanto é que o povo estava aclamando aquele rei, todo mundo estava ali consentindo com aquilo. Ela pega e rasga as vestes, né? E começa ali a dar uma que, nossa, né? Traição! Então, quer dizer, ali isso acontece com frequência. A pessoa, quando ela peca e ela tem um deslize, quando ela tem o hábito de cometer um certo tipo de pecado ou um certo tipo de prática que não agrade ao Senhor, né? Ela ali, quando vê outro se levantando e fazendo o mesmo, ela se indigna. Tipo, né? Um ladrão não gosta de outro ladrão, porque só ele pode, né? Roubar. Então é uma coisa terrível, que a gente vê que a decadência do mal. O mal, eu até estava conversando hoje, né, com uma irmã, que ela estava falando para mim, né, como é que pode, né, se Jesus desse uma data, quando ele vai voltar, as pessoas iriam se converter naquela semana. Ia ser um congestionamento nas igrejas, nos ministérios, porque todo mundo, Jesus está voltando semana que vem, opa, essa semana eu tenho que me batizar. E ali é o que eu estava falando para ela, falei assim, aqui as pessoas esquecem, né, que o diabo, ele é o pai da mentira, e que um abismo chama outro abismo, porque verdadeiramente
as pessoas vivem como se não houvesse amanhã, como se elas não soubessem a verdade, quando na verdade todo mundo sabe que pecado é pecado, que o salário do pecado é a morte, que o diabo é o pai da mentira, todo mundo sabe disso. Mas as pessoas com frequência tendem a se cegar, elas mesmas se sabotam. É que nem diz aquela historinha, né? O homem estava em coma e ali ele tinha o direito, né? Ele teve a oportunidade de visitar o céu e o inferno. Ele visitou o céu, aquela calmaria, aquela tranquilidade, anjos, aqueles campos verdejantes, aquelas flores, e ele, ó, bacana aqui. Foi conhecer o inferno, aquela cerveja, né? Cerveja rolando solta, mulherada bonita, né? De roupinha micro, dançando, e aquele festão. E ali, quando chega na hora, fala, ó, não vai ter jeito, você vai morrer mesmo. Você não vai, desse coma aí, você vai ter que escolher, você vai subir ou você vai descer. Ele fala pro anjo, eu tava bem legal lá em cima, tranquilinho, de boa, mas o inferno lá tá mais semelhante à vida que eu levo aqui na terra. Então eu vou pra lá. Aí ele chega lá, quando abre-se a porta lá do Hades, só fogo rolando, só negro gritando, e ele fala, não quero entrar aqui não. Não é assim que tava no dia que eu vim ver, não. Aí o diabinho fala, ó, aqui o diabo aquele dia tava em campanha. Mas você nunca ouviu dizer que o diabo é o pai da mentira? Então, aonde eu quero chegar com isso, né? Essa Thalia, ela usurpou, ela mentiu e ela sabia qual que era a consequência de todos aqueles atos. Mas mesmo assim, ela mesma se sabotou. Achando ela que iria ludibriar ali todo mundo e que ia se sair bem, ia se safar. Mas fato é, gente, que uma hora a conta vem. Mais cedo ou mais tarde a conta vem. Então, se a gente não assume as responsabilidades das nossas atitudes agora, mais tarde pode ser tarde demais, né? Então, assim, é um contexto que abre uma janela para muitas coisas. A gente vê esse menino tão jovem sendo proclamado rei, porque havia ali uma história por Deus traçada na vida dele. Por isso que Deus poupou a vida dele. E há uma história na minha e na sua vida. Talvez Deus já te deu tantos livramentos como deu para mim, como já deu para o Rodolfo. Quantos livramentos nós já vivemos, quantas coisas. Por quê? À toa? Não. Há um propósito na minha vida. Há um propósito na vida do Rodolfo. Há um propósito na sua vida. Muitas pessoas aí perto de você precisam ouvir que Jesus é bom, que Jesus vive e reina. Ah, mas como que eu vou falar de Jesus? Minha vida tá assim, minha vida tá assada, eu tô com um problema assim. É desse jeito mesmo que a gente vai glorificar a Deus. A nossa vida não é perfeita. A gente tem nossas lutas, tem nossos dissabores, né? Mas nós estamos aqui. Por quê? Porque nós somos gratos a Deus. Porque nós sabemos que Ele pagou um alto preço por nós naquela cruz. E que nós não éramos merecedores desse amor. Mas Ele nos amou primeiro. E por isso, por tudo isso, por todo esse amor, é que nós temos que continuar seguindo de fé em fé, de glória em glória, sendo perseverantes, porque nada como um dia após o outro, irmão. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo dom da vida, pelo privilégio de mais um dia poder acordar, de contemplar, Senhor, a beleza dos pássaros, do nosso dia, essa luz que irradia o nosso dia, que a gente possa, Senhor, nessa semana buscar mais da parte do Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor nos livre e nos guarde, Senhor, de todo mal, de toda seta maligna, e que o Senhor esteja conosco, Pai, nos abençoando através da sua palavra, essa palavra que nos faz, Senhor, ser seres humanos melhores, ó Deus, porque se o Senhor não voltar, nós estaremos aqui, aprendendo mais da tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.